Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político, e junto com a repórter Sofia Guiar, entrevisto hoje o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Ricardo Capelli. Ministro, muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Lorena. Olá, Sofia. É um prazer poder conversar com vocês. Ministro, eu queria começar perguntando, nós sabemos que o senhor está preparando uma apresentação, né, para ser entregue ao presidente da República sobre a situação do GSI. O que a gente pode esperar desse documento? Olha, eu recebi uma missão central do presidente Lula de acelerar o processo de renovação dos quadros funcionais de servidores aqui do GSI. É natural que toda administração, quando a gente troca a administração, chega um novo governo, que esse processo de trocas, de renovações é absolutamente natural. O que a gente está fazendo é acelerar. Além dessa missão que eu recebi do presidente Lula, eu também, por estar aqui, tomei a iniciativa de levantar as funções, as atribuições, quer dizer, qual é o posicionamento funcional, estratégico do GSI na administração pública federal. Estou levantando essas informações e pretendo apresentar ao presidente Lula para auxiliá-lo, ajudá-lo na tomada de decisão com relação ao futuro ou uma eventual reorganização do GSI. Oi, ministro, boa tarde. Bom, enfim, diante dessa análise que o senhor fez, então, nos últimos dias, qual que é a conclusão que o senhor teve, em relação à postura do GSI nas manifestações golpistas de 8 de janeiro? Olha, sem dúvida alguma, houve uma falha do GSI, porque o Palácio não é comum, não tem precedente na nossa história, a sede do Poder Executivo, do Palácio do Planalto, ser invadido da forma que foi. Mas é importante registrar que não foi só uma invasão ao Palácio do Planalto. O Congresso Nacional foi igualmente invadido, e o Supremo Tribunal Federal foi igualmente invadido. E há também a Polícia Legislativa e há também a Polícia do STF. É importante que todos que nos... É importante que todos que... Perdão. É importante que todos que nos acompanham compreendam de quem é a responsabilidade da segurança pública na capital federal e a segurança dos poderes. O governo federal repassa ao governo do Distrito Federal, através de um fundo constitucional, mais de 20 bilhões de reais por ano para que o GDF financie a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. Então, a Constituição ela determina que a segurança no Distrito Federal é feita pelo governo do Distrito Federal. E quem era o secretário de Segurança do Distrito Federal era o senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. É ele que tinha a responsabilidade de garantir a segurança e não garantiu. É claro que, uma vez que a segurança ostensiva não funciona, isso fragilizou a segurança da sede dos poderes, causando os fatos inaceitáveis que o Brasil inteiro acompanhou do dia 8 de janeiro. Ministro, o general Gonçalves Dias acabou deixando o cargo, né? Por isso que o senhor assumiu interinamente, depois da divulgação pela CNN Brasil de partes dos vídeos que acabaram depois sendo divulgados na íntegra, que mostraram uma postura pacífica do general G. Dias frente aos invasores do Planalto no 8 de janeiro. O senhor acha que houve omissão do general Gonçalves Dias durante os atos? Olha, eu não vi uma postura pacífica do general Gonçalves Dias. Eu vi ele vistoriando as salas e trabalhando para evacuar o terceiro andar aqui do Palácio do Planalto, que é onde trabalha o presidente da República. Então, portanto, o terceiro andar é uma área estratégica, e eu o vi vistoriando salas e orientando os demais servidores a retirar as pessoas do terceiro andar. É importante que todos compreendam que ali é uma situação crítica. O palácio já está invadido,
e que é preciso, é necessário fazer tudo da melhor forma possível para evitar o pior. Foram presos no Palácio do Planalto cerca de 200 manifestantes que praticaram crimes contra o patrimônio público, contra o patrimônio cultural, contra o patrimônio histórico, contra o patrimônio imaterial e atentaram contra a democracia brasileira. Então, eu vi o general Dias fazendo esse trabalho naquele dia, à luz daqueles fatos inaceitáveis que foram que foi a invasão da sede dos três poderes. Bom, e desde a eleição também o presidente Lula vem falando de uma desmilitarização do governo. E depois das gravações divulgadas sobre o 8 de janeiro, aumentaram ainda mais os boatos de uma possível extinção do GSI, que era banhado de bolsonaristas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, enfim, esses boatos ainda rolam soltos, os ministros ainda falam que estavam esperando o presidente Lula voltar da Europa para que esse debate fosse ainda mais aprofundado, ainda mais com a análise que o senhor deve fazer do órgão. E, diante disso, essa possível extinção do GSI, essa desmilitarização do governo, o que o senhor acha disso? Acho que é uma possibilidade essa extinção do GSI, e o senhor acha que esse seria o melhor caminho? O presidente da República em nenhum momento tratou comigo desses temas. Não tratou nem da extinção do GSI e nem da desmilitarização. Sobre isso, eu tenho duas observações. Primeiro, mais importante do que o nome, GSI ou qualquer outro nome, é importante debater as funções, as atribuições. É claro que esse debate ele é sempre muito contaminado pelo calor da conjuntura, mas é preciso lembrar que o GSI é um órgão de governo com características de órgãos de Estado e que estão neles políticas muito importantes para o país. Não só a segurança do presidente, do vice em eventos, viagens, a segurança pessoal, não só a questão da inteligência estratégica de assessoramento direto ao presidente, mas também funções importantes como a segurança de infraestruturas críticas, a segurança da infraestrutura cibernética do país, a coordenação do programa nuclear, a coordenação do programa aeroespacial. Então, a questão da segurança nas fronteiras e também de eventuais investimentos nas fronteiras, tudo isso passa por uma análise do GSI no que diz respeito à estratégia de defesa e segurança nacional. Então, o GSI ele não é um órgão que cuida apenas da segurança do presidente e do vice, ele tem um conjunto de atribuições que podem ficar no GSI, podem ser deslocadas para outras unidades do governo, mas é muito importante fazer essa discussão com equilíbrio, não apenas ao calor da conjuntura. E eu creio que também tem se falado muito em desmilitarização, eu creio que não considero esse termo mais adequado. Acho que não faz bem ao Brasil um falso antagonismo entre civis e militares. Quando se fala de bolsonarização, 40%, a eleição foi decidida por apenas 2 milhões de votos, então uma boa parcela da população votou no ex-presidente, não apenas militares, a sua maioria civis. Então, querer estigmatizar uma corporação ou outra, ou querer criar um falso antagonismo entre civis e militares não me parece o melhor caminho. O slogan do governo do presidente Lula é união e reconstrução. E a gente só consegue unir o Brasil virando a página e apostando naquilo que os brasileiros esperam de nós, que é unir todos para recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento com justiça social. Ministro, o senhor pode dar exemplos de que atribuições estão hoje com o GSI e não deveriam estar, na opinião do senhor, ou que poderiam voltar para o GSI? Isso passa pela ABIN? Do que o senhor está falando quando o senhor fala que o mais importante é debater funções e atribuições? Olha, quando eu falo isso, eu falo por quê? Porque as pessoas, e eu mesmo, de fora, tinha a impressão de que a ABIN cuidava apenas da segurança, que o GSI
cuidava apenas da segurança do presidente, do vice, das instalações, e da inteligência estratégica de assessoramento direto ao presidente. E eu pude perceber ao longo dessa semana que eu estou à frente do GSI que existem aqui muitas outras atribuições importantes. Por exemplo, a coordenação do programa nuclear brasileiro. O programa nuclear não é apenas o submarino nuclear desenvolvido pela Marinha, mas ele tem implicações hoje na medicina, tem equipamentos que utilizam elementos ligados à questão da energia nuclear, você tem a questão da utilização na agricultura, então você tem uma série de implicações. Você tem hoje uma situação também que é única na história do GSI, que é a fragmentação da segurança do presidente e do vice-presidente. A segurança de proximidade hoje é feita pela Polícia Federal e a segurança do entorno e nas viagens, nos deslocamentos, é feita pelo GSI. Então, hoje a gente não tem, a segurança está fragmentada e não tem uma unidade de comando. No que diz respeito à inteligência, também é uma outra questão que, na minha opinião, merece uma reflexão. A gente tem a ABIN, que está na Casa Civil, tem o SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, que segue no GSI, você tem inteligência nas Forças Armadas, você tem inteligência na Polícia Federal, quer dizer, mas você não tem um organismo que centralize a inteligência estratégica do país num único lugar. Como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a CIA e em alguns outros países, você tem. Então, essa ausência de unidade de comando e fragmentação, que tem em algumas áreas que estão, inclusive, no GSI, me parece que merecem uma reflexão maior sobre a conveniência de continuar assim ou não. E o GSI, o senhor acha que deve continuar sob comando de um militar ou deveria passar para as mãos de um civil? E eu também queria perguntar se o presidente Lula já escolheu o general Marcos Antônio Amaro como novo ministro do GSI. Olha, o GSI foi comandado nos últimos 85 anos por generais do Exército. Então, seria absolutamente natural que um general do Exército continuasse à frente do GSI. Eu estou cumprindo aqui uma missão que me foi dada pelo presidente Lula, uma missão interina, temporária, e o presidente ainda não me falou sobre a sua escolha. Eu estou à disposição do presidente, enfim, no momento que ele me convocar, enfim, me comunicar, nós faremos a transição. Volto a dizer, minha missão é temporária, interina, e eu estou cumprindo, seguindo por enquanto, até quando o presidente determinar a missão que ele me deu. Mas o nome do general Marco Antônio Amaro não foi em nenhum momento debatido, porque já saiu na imprensa, em vários veículos, inclusive no Estadão, que esse nome já estava sendo debatido. Não foi em nenhum momento mencionado esse nome. Como que está a discussão até o momento disso? Comigo não, eu não participei de nenhum debate sobre isso, mas volto a dizer, considero que seria natural um general do Exército seguir à frente. Bom, e também queria recapitular que ontem o senhor exonerou 29 servidores do GSI e agora há pouco foram outras 58 exonerações. Eu queria saber quanto isso representa da porcentagem de servidores que tem no órgão e mais gente será exonerada também e substituída talvez por civis? Veja, ontem porque mais importante do que a quantidade, o percentual, é a responsabilidade, o posto que estão sendo trocados. Ontem, o GSI tem um ministro, tem um secretário executivo e tem 4 secretários nacionais. Então, portanto, dos 5 secretários, 4 foram exonerados. O secretário executivo e mais 3 secretários foram exonerados, portanto, permaneceu apenas um. E ontem, dos 29 cargos, muitos são cargos de direção. Então, eu poderia dizer que o núcleo central de direção e assessoramento do GSI foi praticamente todo renovado, e nós vamos seguindo com as exonerações, mantendo uma coisa que eu considero absolutamente natural. É natural que, quando troque o governo, você tenha a renovação dos quadros. Isso não significa perseguição a ninguém, mas é um processo natural
que a gente está acelerando e vai continuar tratando nos próximos dias, mas também com muito equilíbrio, porque o GSI trata de questões muito sensíveis. Então, não pode ter um apagão na segurança do presidente, da segurança do vice-presidente, na inteligência do Brasil. Então, não é simples. Órgãos de Estado, órgãos de governo com características de órgãos de Estado, como é o GSI, eles não dão um cavalo de pau. Você tem que ir trocando, porque, inclusive, a imensa maioria dos servidores que aqui estão são servidores de carreira, de Estado. Então, tudo isso tem processo administrativo, você não dá um cavalo de pau de uma hora para outra. Ministro, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento para a criação da CPI dos atos antidemocráticos, né? Eu queria perguntar para o senhor que nomes o senhor acha que devem ser convocados para falar na comissão. O senhor acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser convocado para falar sobre a participação dele nos atos de 8 de janeiro? E o senhor acha que o senhor também será convocado, já que o senhor foi convocado, por exemplo, lá para a Comissão da Segurança Pública, né? O que o senhor acha disso? Olha, acho que o Congresso Nacional tem o poder legítimo de querer aprofundar as investigações relativas aos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Aí cabe aos parlamentares decidirem quem eles devem ouvir, né? No que diz respeito a mim, eu estou à inteira disposição do parlamento. Eu vivi intensamente não só o dia 8, mas todo o mês de janeiro. Fui, por determinação do presidente Lula, o interventor federal durante o processo de restabelecimento da ordem constitucional no Distrito Federal. Então, estou à inteira disposição e se o Congresso, a CPI me convocar, será uma honra e um prazer levar essas informações aos parlamentares. E o ex-presidente Jair Bolsonaro? Veja, na minha opinião, os atos do dia 8 não começaram no dia 8. Eles começaram no dia seguinte ao resultado das eleições, que deu a vitória ao presidente Lula, com a montagem dos acampamentos em frente aos quartéis generais do Exército pelo Brasil. O dia 8 começa ali, porque depois todos os incidentes que aconteceram na capital federal, quer dizer, atentados terroristas, depredações, todos esses eventos lamentáveis e inaceitáveis passaram, de uma forma ou de outra, pelo acampamento em frente ao QG do Exército. Esse acampamento, é importante chamar atenção para esse fato, ele não tem precedente na história do Brasil. Não há na história do Brasil registro de acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, com cozinha industrial, com banheiros químicos, uma verdadeira cidade. Se isso aconteceu, me parece que isso teve, no mínimo, a conivência daquele que era o comandante em chefe das Forças Armadas até o dia 31 de dezembro, que era o senhor Jair Messias Bolsonaro. Então, acho que seria natural que ele seja ouvido. Bom, ainda sobre a CPI, o senhor acha que as investigações da CPMI podem atrapalhar, de certa forma, as investigações que já estão em cursos pela Polícia Federal e pelo Judiciário? Eu não creio, porque eu acredito que a Terra é redonda. Então, por mais que na CPI tentem dizer alguns que a Terra é plana, a Terra continuará sendo redonda. Os fatos são objetivos. O povo brasileiro, o Brasil inteiro, acompanhou o que aconteceu. Extremistas, radicais extremistas, que se recusaram a aceitar o resultado das urnas, tentaram dar um golpe contra a democracia brasileira, atacando as instituições da República. Então, eu não vejo como isso possa, de alguma forma, ser alterado. Não é possível falsificar a história, não é possível fraudar fatos, né? Acho que a CPI, enfim, vai chegar a essa mesma conclusão que os inquéritos estão chegando, não há outro caminho.
E eu faço votos de que a gente possa, inclusive, acelerar isso, porque a preocupação real de quem está nos assistindo agora não é uma tentativa peculiar, eu diria até esdrúxula, de tentar reescrever a história. A preocupação de quem nos assiste é que a gente gere emprego, que a gente cuide da inflação, cuide do desenvolvimento. A gente queria estar discutindo o arcabouço fiscal, a reforma tributária, quer dizer, medidas que façam a economia brasileira crescer. Então, eu faço votos de que a CPMI realize o seu trabalho com o máximo de rapidez, com o máximo de. Para esclarecer de vez, mas que a gente possa rapidamente virar essa página para cuidar daquilo que as pessoas que estão nos assistindo agora realmente querem, que é que a gente cuide do Brasil, gere emprego, cuide da educação, da saúde. É isso que o povo espera de nós e eu tenho certeza que é isso que o Congresso Nacional fará. E essa narrativa que é usada pela oposição de que é necessária a CPMI para investigar a participação do PT, do governo, de governistas nos atos de 8 de janeiro? Olha, são os mesmos que diziam que quem tomasse vacina contra a Covid iria virar jacaré. Então, eu não achar que o PT ou que qualquer partido do governo participou de uma conspiração são teses surrealistas, né? São teses que não guardam qualquer mínimo de contato com a realidade. Então, eu considero assim lamentável que ainda seja possível uma argumentação tão falsa, uma fake news dessa, no momento que o Brasil, as pessoas estão preocupadas, é que a gente faça o país crescer. As pessoas estão preocupadas que o governo se avance para gerar emprego. As pessoas estão querendo emprego, educação, saúde, estão querendo que o preço dos alimentos não aumente. Esse é que a população espera de nós, e não esse debate estéril numa tentativa esdrúxula de fraudar a história. Ministro, a gente já está chegando aqui ao final do nosso tempo. Para finalizar, eu queria perguntar, diante desses fatos, da abertura da CPI, dos vídeos, como o senhor acha que será o futuro das relações do governo com os militares? Olha, eu tenho muita confiança na relação com os militares. A construção do Brasil, em todos os seus momentos, teve uma presença importante dos militares. O Brasil só é um país continental, o Brasil não se fragmentou como se fragmentou a América Espanhola, em função da presença dos militares, que nos ajudaram a defender as nossas fronteiras e manter unido o território nacional. Quando a gente fala da República, da proclamação da República, a gente encontra ali a presença dos militares no movimento, naquele momento, renovador, de colocar o Brasil no final do século XIX, no início do século XX, numa república. Depois nós vemos novamente os militares presentes em movimentos que questionavam as oligarquias que tentavam se perpetuar na Primeira República. Então, os militares tiveram momentos sempre importantes na construção do país. Em alguns momentos mais progressistas, em alguns momentos mais conservadores, mas eu vejo que não é saudável para o país nenhum tipo de fomento ao antagonismo entre civis e militares. Acho que o governo terá, como já tem hoje, com o comando do Exército, com o general Tomás Paiva, com o comandante da Aeronáutica e da Marinha, excelentes relações. Não há, e é importante que todos que nos assistam compreendam, não há projeto de nação soberana, livre, desenvolvida, próspera no mundo sem uma relação harmônica entre civis e militares. Não há caso no mundo. Você pode pegar de qualquer espectro ideológico para essas nações que ascendem,
ascendem com militares e civis de mão dadas. Acho que esse é o objetivo de quem quer unir e reconstruir o país. Ministra, eu falei que era a última, mas eu tenho mais uma pergunta. Desculpe. Quanto tempo o senhor acha que ainda fica aí na interinidade? E depois o senhor volta para a justiça? O senhor tem outros planos? O que o senhor acha que vai acontecer? Eu estou aqui cumprindo uma missão que o presidente Lula me deu. Se o telefone tocar nesse momento e ele me convocar e me encerrar a missão está encerrada. Eu estou cumprindo uma missão que o presidente Lula me deu e que me honra muito poder contar com a confiança do presidente da República nesses momentos difíceis, né? A intervenção foi um momento muito duro, muito difícil, muito complexo, e agora, novamente, o presidente me convocou para outra missão. A intervenção durou 23 dias. A minha passagem pelo GSI agora está completando uma semana. Então, me honra muito contar com a confiança do presidente e é missão. Então, eu estou pronto aqui para encerrá-la no momento que assim o presidente da República determinar. Tá bom, muito obrigada. Queria agradecer a Sofia Guiar, que me acompanhou aqui na entrevista, ao Ricardo Negrati, que fez a nossa ponte técnica, e ao ministro. Ministro, se quiser encerrar. Não, eu só dizer que foi um prazer poder conversar com vocês, é sempre um prazer. Nós, como gestores públicos, temos a obrigação de prestar conta à sociedade e eu faço isso com alegria e prazer. Um abraço. Muito, um abraço também, muito obrigada aos assinantes do broadcast e até o próximo Papo com o Editor.